Capítulo 8. Fingi passear pelos jardins exóticos e silenciosos, enquanto marcava mentalmente os caminhos e os bons esconderijos, caso precisasse deles. Tamlin pegara minhas armas, e eu não era tão burra a ponto de torcer para encontrar ali um freixo do qual pudesse fazer uma arma, mas o Baudrier do feérico estava carregado de facas. Devia haver um arsenal em algum lugar da propriedade, e, se não o houvesse, eu encontraria outra arma. Roubaria se precisasse, só por via das dúvidas. Durante uma inspeção na noite anterior, descobri que minha janela não tinha tranca. Sair e descer pelas trepadeiras não seria nada difícil. Eu havia subido em árvores o suficiente para não me incomodar com a altura. Não que eu planejasse escapar, mas era bom saber, pelo menos, como poderia fazê-lo caso me sentisse desesperada o bastante para arriscar. Eu não duvidava da afirmação de Tamlin de que o resto de Prythian era mortal para um humano. E, se havia mesmo uma praga naquelas terras, eu estava melhor ali por enquanto. Mas não aceitaria. Não podia simplesmente aceitar que deveria ficar ali para sempre, mesmo com minha família sendo assistida. Não sem tentar encontrar alguém que pudesse levar meu caso a Tamlin. Embora Lucien não lhe faria mal se alguém o enfrentasse, se você tiver coragem, disse Alice para mim no dia anterior. Roí as unhas curtas enquanto caminhava, considerando cada plano e armadilha possíveis. Nunca fora muito boa com palavras, jamais aprendi o jogo de guerra social no qual minha mãe e minhas irmãs eram tão habilidosas. Mas eu não era tão ruim quando vendia peles no mercado da aldeia. Então, talvez eu buscasse o emissário de Tamlin, mesmo que Elé me detestasse. Lucien obviamente tinha pouco interesse em minha estadia ali. Ele sugeriu me matar. Talvez ficasse ansioso para me enviar de volta, para persuadir Tamlin a encontrar outra forma de cumprir o tratado, se é que havia uma. Segui na direção de um banco em um recuo cheio de dedaleiras, quando o som de passos sobre cascalho preencheu o ar. 2 parés de pés leves e ágeis. Estiquei o corpo, olhando pelo caminho de onde tinha vindo, mas o caminho estava vazio. Eu me detive no limite de um campo aberto de ranúnculos murchos. O vibrante campo verde e amarelo estava deserto. Atrás de mim se erguia uma macieira brava, toda retorcida e gloriosamente florida. As pétalas das flores cobriam o banco sombreado no qual eu estivera prestes a me sentar. Uma brisa fez os galhos farfalharem, uma cachoeira de pétalas brancas flutuou para baixo, como neve. Continuei verificando o jardim, o campo, com muita atenção, observando e ouvindo em busca dos sons daqueles 2 pares de pés. Não, havia nada na árvore, ou atrás dela. Uma sensação de formigamento percorreu minha espinha. Eu tinha passado tempo o bastante no bosque para confiar em meus instintos. Alguém estava atrás de mim. Talvez 2 pessoas. Um leve farejar e uma risada. Baixas soaram perto e meu coração saltou para a garganta. Lancei um olhar cuidadoso por cima do ombro, mas só pude ver uma luz prateada e brilhante, que lampejou no canto de meu campo visual. Precisava me virar. Precisava enfrentar. O cascalho estalou mais perto agora. O brilho no canto de meu olho ficou maior, separando-se em 2 figuras pequenas, não maiores que minha cintura. Minhas mãos se fecharam em punhos. Feire! A voz de Alice atravessou o jardim, e dei um salto de espanto quando ela me chamou de novo. Feire, almoço! Gritou Alice. Eu me virei, um grito se formando em meus lábios para alertar a Alice do que quer que estivesse atrás de mim. Mas as coisas brilhantes tinham sumido junto às farejadas e às risadas, e me vi diante de uma estátua erodida de 2 cordeiros felizes e saltitantes. Esfreguei o pescoço. Alice me chamou de novo, e inspirei e estremeci conforme voltei para a mansão. Mas mesmo enquanto caminhava entre as cercas vivas, cuidadosamente refazendo meus passos até a casa, não consegui afastar a sensação arrepiante de que alguém ainda me observava, curioso e querendo brincar. Roubei uma faca do jantar naquela noite, apenas para ter algo, qualquer coisa, com que me defender. No fim das contas, o jantar era a única refeição para a qual eu estava convidada, o que não era problema. 3 refeições por dia com Tamlin e Lucien teriam sido uma tortura.
Eu até poderia suportar 1 hora sentada à mesa elegante dos feéricos, se isso os fizesse pensar que eu era dócil e não tinha planos de mudar meu destino. Enquanto Lucien tagarelava com Tamlin sobre algum defeito do olho mágico e entalhado que realmente permitia que ele enxergasse, enfiei a faca dentro da manga da túnica. Meu coração bateu tão rápido que achei que eles conseguiriam ouvir, mas Lucien continuou, e a concentração de Tamlin permaneceu no cortesão. Imaginei que deveria sentir pena deles, pelas máscaras que eram obrigados a usar, pela praga que havia infectado sua magia e seu povo. Mas quanto menos interagisse, melhor. Principalmente enquanto Lucien parecia achar tudo o que eu dizia comicamente humano e deselegante. Reagir com irritação contra ele não ajudaria meus planos. Teria de percorrer um caminho íngreme até conquistar as graças de Lucien, somente pelo fato de que eu estava viva, enquanto o amigo dele, não. Eu precisaria lidar com Lucien sozinha, ou arriscar levantar as suspeitas de Tamlin cedo demais. Depois que eu havia comido o máximo que poderia sem me sentir enjoada, observei os dois. Os cabelos ruivos de Lucien brilhavam à luz da lareira, e as joias no cabo de sua espada brilhavam. A lâmina ornamentada era tão diferente do baudrier de facas, ainda preso ao peito de Tamlin. Mas não havia ninguém ali contra quem usar uma espada. E, embora ela fosse incrustada de joias e filigranada, era grande o bastante para ser mais que decoração. Talvez tivesse algo a ver com aquelas coisas invisíveis no jardim. Talvez ele tivesse perdido o olho e ganhado aquela cicatriz em batalha. Meu sangue gelou ao pensar naquilo. Alice tinha dito que a casa era segura, mas me avisou para ficar esperta. O que poderia estar espreitando além da casa? Ou o que poderia usar meus sentidos humanos contra mim? Até que ponto a ordem de Tamlin de não me ferir ou matar se estendia? Que tipo de autoridade possuía? Lucien parou, e vi que sorria maliciosamente. Para mim, o que deixava sua cicatriz ainda mais brutal. Estava admirando minha espada ou apenas considerando me matar, Feire? É claro que não. Falei baixinho e olhei para Tamlin. As manchas douradas nos olhos dele brilhavam, mesmo do outro lado da mesa. Meu coração batia forte. Será que, de alguma forma, tinha me ouvido pegar a faca, o sussurro do metal sobre a madeira? Eu me obriguei a olhar de novo para Lucien. O sorriso preguiçoso e provocante de Lucien ainda estava ali. Agir de modo civilizado, comportar-me, possivelmente, conquistá-lo para minha causa. Eu poderia fazer isso. Tamlin quebrou o silêncio. Feire gosta de caçar. Não gosto de caçar. Provavelmente deveria ter usado um tom mais educado, mas continuei. Eu caçava por necessidade. É como soube disso? O olhar de Tamlin era direto, reflexivo. Você tinha um arco e flechas em sua casa. Fiquei imaginando se ele quase não falara casebre. Quando vi as mãos de seu pai, soube que não era ele quem os usava. Tamlin indicou minhas mãos, cheias de cicatrizes e calos. Você contou a ele sobre o racionamento da carne e o dinheiro das peles. Feéricos podem ser muitas coisas, mas não somos burros, a não ser que suas lendas ridículas também nos retratem assim. Embora eu jamais tivesse deixado que as palavras cruéis das crianças da aldeia sobre a ruína da riqueza de meu pai me afetassem, Hélène frequentemente voltava para casa aos prantos, enesta, furiosa e com as costas empertigadas. Ridícula, insignificante. Era assim que Tamlin, que eles, me viam. Não devia ter me afetado, eu deveria ter mais orgulho. Mas aqueles feéricos, imortais e inconsequentes, com tanta comida que poderiam alimentar minha aldeia durante um ano em apenas dias, de alguma forma reduziam meu orgulho a farpas. Encarei as migalhas de pão e as sobras de molho no prato dourado. Se estivesse em casa, teria lambido o prato até que ficasse limpo, desesperada por qualquer porção extra de nutrientes. E os pratos? Eu poderia comprar um conjunto de cavalos, um arado e um campo com apenas um deles. A opulência daquele lugar me enojava tanto quanto minha rápida adaptação ao mesmo. Lucien pigarreou. Quantos anos tem mesmo? 19. Agradável, civilizada,
Lucien emitiu um tisse. Tão jovem e tão séria, e já uma assassina habilidosa. Fechei as mãos em punhos, mas inspirei profunda e longamente. Dócil, tranquila, domada. Eu tinha feito uma promessa à minha mãe e a cumpriria. A assistência de Tamlin à minha família não era o mesmo que minha assistência a ela. Aquele sonho selvagem e pequeno ainda poderia acontecer. Minhas irmãs bem casadas e uma vida inteira com meu pai, com comida o bastante para os dois, e tempo o suficiente para pintar um pouco, ou talvez aprender o que eu quisesse. Ainda poderia acontecer, em uma terra distante, talvez, se algum dia eu me livrasse daquele acordo e me permitissem ir embora. Eu ainda poderia me agarrar àquele retalho de sonho, embora aqueles grão-feéricos provavelmente rissem de como era tipicamente humano pensar tão pequeno, querer tão pouco. No entanto, qualquer fração de informação poderia ajudar, e se eu mostrasse interesse neles, talvez passassem a gostar de mim. Será que aquilo era outra armadilha no bosque? Então falei. Então é isso o que vocês fazem da vida? Poupam humanos do tratado e comem refeições requintadas? Olhei diretamente para o baudrier de Tamlin, as roupas de guerreiro, a espada de Lucien. Lucien deu um risinho. Também dançamos com os espíritos sob a lua cheia e roubamos bebês humanos do berço para substituí-los por bebês feéricos. Interrompeu Tamlin, a voz baixa, mas grave. Sua mãe não contou nada sobre nós? Tamborilei na mesa com o indicador, cravando as unhas curtas na madeira. Minha mãe não tinha tempo de me contar histórias. Eu podia revelar pelo menos essa parte de meu passado. Lucien, pelo menos uma vez, não riu. Depois de uma pausa significativa, Tamlin perguntou: como ela morreu? Quando ergui as sobrancelhas, ele acrescentou, um pouco mais baixo: não vi sinais de uma mulher mais velha em sua casa. Predador ou não, eu não precisava de sua piedade, mas respondi: tifo, quando eu tinha 8 anos. Levantei da cadeira para ir embora. Feire, disse Tamlin, e virei um pouco o corpo. Um músculo se contraiu na bochecha dele. Lucien encarou cada um de nós, aquele olho de metal se movendo, mas ficou em silêncio. Então, Tamlin balançou a cabeça, com um movimento que foi mais animal que qualquer coisa, e murmurou: sinto muito por sua perda. Tentei evitar uma careta quando virei, e saí. Não queria ou precisava de suas condolências. Não por minha mãe. Não quando eu não sentia falta dela havia anos. Que Tamlin me achasse uma romana grosseira e inculta, que não merecia seus cuidadosos atenciosos. Seria melhor que eu persuadisse Lucien a falar com Tamlin a meu favor. E logo, antes que qualquer dos outros que eles haviam mencionado surgissem, ou aquela tal praga se espalhasse. No dia seguinte, eu falaria com ele então, testaria um pouco. Em meu quarto encontrei uma pequena sacola no armário e nela coloquei um conjunto sobressalente de roupas, junto da faca roubada. Era uma lâmina sofrível, mas uma faca era melhor que nada. Apenas para o caso de eu algum dia poder partir. E precisar sair sem aviso. Apenas para o caso.